Olá pessoal, tudo bem? Na aula de desenho de hoje vamos aprender um pouco mais, vamos passar para vocês algumas dicas de desenho, não é? Um bom exemplo em composição é você nunca colocar objetos colados demais. Isso vai fazer com que a composição ela perca toda a sua harmonia. As definições do desenho não vão ficar bem explicadas, tá? Se você colocá-las assim, dessa forma que eu vou colocar para vocês agora. Então, ó, nós temos aqui um vaso, né? Um cântaro, melhor dizendo. E se a gente coloca esse cântaro junto com outro objeto, assim dessa forma, nós vamos danificar, né, a nossa composição. Porque assim, dessa forma, vai parecer como se todo o desenho aqui em questão fosse uma coisa só. E isso prejudica a informação do desenho. Então, uma forma mais correta de se apresentar esse mesmo desenho seria a gente colocá-los de forma, não é, a passar essa informação melhor daquilo que estamos desenhando. Então tá aqui, ó, o mesmo desenho, não é? Sendo que agora nós vamos dar uma certa distância de um para o outro. Isso vai fazer com que a nossa composição ela ganhe um pouco mais em harmonia, não é? Ele vai ficar muito mais harmônico e prazeroso de se ver. Outra boa forma nessa mesma composição seria a gente colocar os objetos de maneira a ficar um sobreposto ao outro. Também seria uma boa pedida. Isso também fará com que o nosso desenho ganhe em harmonia. Vou então ajeitar esses desenhos, não é? Para que você consiga ver que simples objetos num trabalho ele pode dar uma boa arte. Com simples objetos nós conseguimos fazer algo em que chame a atenção do espectador, daquele que esteja observando o nosso trabalho. Então temos aqui dois tipos de composição em que seria o trabalho aprovado, ou seja, o desenho com uma folga, não é? E o desenho sobreposto, e não daquela primeira forma que eu mostrei para vocês, um desenho colado no outro. Aquela seria a forma incorreta, tá? de se fazer uma composição. Enquanto essas duas aqui são duas formas corretas, não é? De se fazer uma composição. A composição, a natureza morta, não é? Que é esse tipo de desenho, ou estilo de vida, como alguns chamam, é um bom exercício para aquele que está iniciando no desenho. É um bom tipo de exercício, tá, gente? Vai te fazer aprender bastante. Até os grandes mestres da pintura estudaram muito e muitos iniciaram até com esse tipo de pintura, de trabalho, ou seja, a natureza morta, não é? Um pedacinho de algodão, eu vou dar uma despocada aqui em todo o trabalho e vou voltar a trabalhar esses desenhos, porque a gente vai aprender um pouco mais aqui com esse exemplo. Você pode notar que pelo simples fato de eu ter apertado demais aqui o fundo da garrafa, está aparecendo, quer dizer, não está demonstrando perfeitamente que essa é uma transparência de vidro. O que vai nos garantir que essa informação esteja sendo melhor passada é que essa linha lá do fundo, ou seja, lá por trás, ela esteja bem desfocada e até incompleta.
Isso vai nos ajudar, né, a entender melhor aqui o nosso desenho. Você pode também fazer alguns efeitos aqui, ó, demonstrando, não é, a disposição da garrafa, ou seja, a colocação dela, não é? Da mesma forma, vamos representar aqui nessa. Se nós fizermos, ó, se você fizer um brilho por sobre toda a extensão aqui dessa frente da garrafa, você vai conseguir passar melhor o volume da garrafa lá atrás. Então, pessoal, como podemos ver a linha do horizonte aqui, a parte aqui mais baixa nós ainda conseguimos enxergar aqui por dentro, mas essa parte mais alta aqui do trabalho, a gente consegue enxergar ela de baixo para cima. Então a gente não consegue ver a boca do objeto lá. Nós não devemos nunca deixar de, ao terminar o nosso desenho, definir onde vai ser, de onde vem a luz, de onde ela parte, não é? Para onde ela está sendo direcionada. E em cima disso a gente trabalha a sombra. Exemplo que a luz esteja vindo daqui para cá, então a gente vai trabalhar aqui a sombra do desenho, tá? Como também a sombra do objeto no lugar onde ele está sentado. Lógico que eu só estou colocando aqui a sombra, eu já vou trabalhar melhor essa sombra. Por enquanto, só estou colocando. Novamente com um pedacinho de algodão eu vou aqui, ó, desfocar, ou seja, espalhar o grafite sobre papel, não é? Suavizando assim o trabalho. E logo em seguida eu posso voltar a trabalhar, ó, reforçando as sombras naquelas áreas mais escuras, não é? Uma excelente dica é você usar a borracha como lápis para fazer as iluminações, né, que você, porventura, tenha reparado que seja necessário no seu trabalho, tá? E agora nós vamos pegar um lápis mais escuro e vamos realçar aonde requer melhor nitidez, tá? Notem que estou escurecendo o lado aonde prevalece a sombra, ou seja, onde a sombra ela prevalece sobre a luz. Já que a luz viaja nessa direção. Uma boa dica é intensificar a sombra logo após aqui o objeto. Isso vai fazer com que o objeto transpareça melhor, né, para a pessoa que está observando o desenho. E a sombra também vai criar uma harmonia a mais aqui no desenho. Então a gente pega o lápis 6B e dá uma escurecida boa aqui, ó, logo após o desenho. Isso se a luz estiver nessa mesma direção, tá? Senão isso vai colocar a sombra de acordo com o viajar da luz. A luz é quem determina para onde vai a sombra, tá?
pessoal, então, pessoal, terminamos assim mais uma aula de desenho, não é? Com o tema de composição, como fazer uma composição. Aula de natureza morta, né? Estilo de vida. Espero que você tenha absorvido alguma coisa a mais e nas próximas aulas a gente vai procurar novas maneiras de passar para você um pouco do nosso conhecimento. Abraços e até a próxima aula.